Ok? Conversamos com o secretário de Saúde de Primavera do Leste, Fábio Lago. Conversamos com o secretário de Saúde de Primavera do Leste, Fábio Lago, sobre essa ação articulada pelo GGI, né? Grupo de Gestão Integrada, visando a proteção dos moradores de rua. Como surgiu essa proposta e como ela está sendo desenvolvida? O município, ele, através do CREAS, que é ligado à assistência social, ele já desenvolve esse trabalho de acolhimento e identificação do morador de rua há bastante tempo. Na verdade, o que a gente entendeu como necessário nesse momento é fazer uma intervenção um pouco mais, tanto quanto maior, mais complexa, no sentido de que a gente observou que a quantidade de morador de rua, na verdade, tem aumentado significativamente. Nós chegamos a um número aproximado de 80 moradores antes da primeira operação. Uma população de quanto? Primavera, 56.450 mil habitantes. Então a gente observou que o índice era muito alto da população em situação de rua e muitas vezes a gente desconhecia o porquê disso. Então as primeiras discussões elas iniciaram no sentido de o que fazer para poder garantir acesso à saúde, à questão social, aos direitos básicos do cidadão. E então a gente não via outra maneira a não ser realizar uma operação conjunta para poder tentar trazer esses pacientes para um centro e dali direcionar as ações individuais. Então todo paciente a gente consegue garantir um tratamento ambulatorial, um tratamento em clínica aberta, um tratamento em clínica fechada, que é de forma compulsória. Então a gente está tentando resgatar, tentando trazer a dignidade desse paciente novo. Esse paciente, muitas vezes, ele não tem família no município, mas muitas vezes tem também, assim. Dos nove pacientes internados anteriormente, na operação anterior, 5 deles eram de Primavera e tinham família aqui. Então, o nosso interesse na saúde é poder tratar também a família desse paciente, porque o que levou o paciente a buscar a rua como alternativa ou como melhor alternativa. A gente entende que há uma necessidade de se entender a questão social, a questão familiar, para poder garantir êxito no tratamento desses pacientes. Então, hoje nós temos 11 pacientes da operação anterior, 9 são homens, 2 são mulheres, que estão internados há aproximadamente 3 meses, e o resultado tem sido muito positivo, porque todos aderiram ao tratamento e querem continuar o tratamento. Nós estamos tentando um envolvimento agora com a família, tentando aproximar a família desse cidadão, para que ele possa ser reinserido na sociedade novamente da melhor forma possível, não volte para a rua. É uma proposta que surgiu a partir de outros exemplos, você viu, outros municípios desenvolvem, é uma coisa que surgiu aqui no debate interno das forças administrativas e políticas de Primavera. É um processo interno, na verdade, como eu disse anteriormente, a gente já realiza esse trabalho, assistência social e saúde, em parceria há bastante tempo. Precisando outras áreas, outras situações. Isso. Precisávamos de uma intervenção imediata e que surtisse resultado. Então, o GGI, a estratégia do GGI foi o quê? Tentar envolver todos os poderes para que a gente consiga obter êxito numa operação, uma complexidade maior, mas que a gente conseguisse resolver o problema, né? Ou pelo menos minimizar o problema. Então, as ações, como eu disse, elas já eram desenvolvidas, mas de forma unilateral. A assistência, ela fazia o acolhimento na rua, levava para o albergue, garantia o tratamento inicial e o médico da Secretaria de Saúde, ele vai semanalmente no albergue para fazer acompanhamento desses pacientes. E
dali ele direcionava para um tratamento, que nem sempre, entre esse tempo, a gente não conseguia garantir o tratamento adequado. Ou o paciente fugia, ou ele deixava, ou ele entendia que ele não precisava do tratamento, ou a lógica de atendimento mudava. Então essas operações, na verdade, a gente acaba concentrando tudo e já direcionando o paciente para o tratamento adequado. Mas independente disso, nós temos uma estrutura na saúde, uma estrutura na assistência social que atende esse paciente. A ele é garantido o abrigo, né, o albergue como alternativa para pouso, para alimentação e para reinserção no mercado de trabalho. Em contrapartida, a saúde tem uma equipe que vai até o albergue para atendimento e direcionamento das demandas ali, não só relacionadas à droga, mas de uma maneira geral, porque a condição dele de rua muitas vezes acaba... A vulnerabilidade é muito grande, então a condição de ficar doente é muito maior. Assim, existe um estudo nacional, por exemplo, que aponta que a incidência de tuberculose em moradores de rua é 67 vezes maior do que em uma pessoa como a gente, que ameaça o resto da comunidade uma certa forma. Exatamente. Então, assim, enquanto na condição de rua, 67 vezes maior do que a pessoa que tem uma residência, que faz um acompanhamento de saúde. Então isso é muito complicado. O que a gente está tentando fazer é mostrar para eles que existe uma saída, que existe possibilidade de mudar e que a gente apoia a mudança, que a gente quer garantir a dignidade, quer trazer a dignidade para ele de novo, quer garantir pelo menos os direitos básicos dele novamente. Secretário, essa questão do tratamento do dependente químico, nessa época agora, foi uma época eleitoral, foi muito discutida. Né? Nós tivemos inclusive um candidato a governador se confessava, né? Eu fui dependente químico, consegui me recuperar, prometo fazer investimento nessa área, e todos discutiram, e também na disputa mesmo da presidência da República, o assunto tem pintado. Quando vocês fazem um movimento como esse aqui, um programa como esse que já está se desdobrando em duas fases, vocês contam com uma retaguarda, assim, um lugar para encaminhar o paciente dependente químico para recuperação? Estrutura do Estado, estrutura do governo federal apoiam vocês nisso, ou ainda é uma coisa realmente a ser construída? A nossa maior dificuldade do município hoje é a garantia do atendimento desses pacientes, porque o custo de uma internação é alto. O Estado ele não oferece estrutura que suporte esses atendimentos. Então, 99% deles é de uma demanda compulsória e 100% deles é demandado judicialmente. Então, o município de Primavera no ano passado, ele teve um gasto de 609 mil com internações compulsórias e teve um gasto de mais 240 mil com internações em clínicas de recuperação aberta. Então, ou seja, aproximadamente 1 milhão gastos com o tratamento. A nossa maior preocupação durante todo o ano passado foi a mensagem que eu tentei levar para o judiciário, para a promotoria, para a defensoria pública, e com o trabalho do GGI a gente conseguiu avançar. Está relacionado exatamente ao fato de que eu estou tratando o vício das drogas, mas eu não consigo fazer um trabalho com a família, eu não consigo fazer um trabalho, eu não consigo reinserir esse paciente no mercado de trabalho. Então, assim, qual o resultado de uma internação compulsória? Então, a maior dificuldade, nosso entendimento é que a gente não poderia garantir um tratamento adequado só pagando um tratamento de 6 meses para o paciente. Senhor, e o retorno? E quando esse paciente voltar, como é que vai ser? O que nós vamos garantir para ele? O que nós vamos proporcionar para ele? A família está preparada para receber? Então, nessas discussões, a gente tem demonstrado a responsabilidade do Estado, que o Estado não assume, que a gente acaba assumindo essa responsabilidade financeira e que isso acaba dificultando muitos trabalhos, principalmente da Secretaria de Saúde, porque é do orçamento da saúde que são pagas todas essas internações. Assim, nós infelizmente não temos apoio do Estado
apesar de ser uma responsabilidade do Estado, nós entendemos que o município, como ente mais próximo do cidadão, ele tem que obrigatoriamente se responsabilizar. Mas, de certa forma, é injusto o fato de que na saúde as pactuações são tripartite e os recursos também são tripartites. Então, cada ente ele tem uma responsabilidade. Infelizmente, essas internações, elas não são do município e o município acaba arcando. Houve um entendimento do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública que cabe sim ao município garantir o tratamento imediato, atender esses pacientes, internar esses pacientes, mas que o Estado também tem que assumir um compromisso. Então, ficou estabelecido nas decisões que o município ele é responsável pelo pagamento de 2 meses da internação, que é a garantia de que o paciente vai ter o tratamento, vai ter continuidade no tratamento. Mas o Estado também é responsável, ele também é polo passivo. Então, os 4 meses restantes, a responsabilidade se torna do Estado, porque é uma forma de garantir que o paciente vai ter um acompanhamento e acaba responsabilizando, de fato, os responsáveis pela ação, né? pelo problema. Então, o município ele assume a responsabilidade enquanto polo passivo nas ações, mas ele divide essas responsabilidades com o Estado. Até porque o Estado ele não possui clínicas para internações compulsórias e o Hospital Adalto Botelho, a gente sabe que a lógica de funcionamento mudou bastante. Paulo de Tarso não é Em Rondonópolis. Em Rondonópolis. Não é o local mais indicado, até porque a lógica de tratamento é outra e que é apenas voltado para a desintoxicação. De efetivo, quer dizer, o movimento que vocês desenvolvem hoje em Primavera, articulando as diferentes entes municipais, coloca também o desafio de articulações maiores, né? Que os municípios possam ter ações mais articuladas, que o Estado intervenha, que o governo federal intervenha. E existe já negociações para que isso se amplie? Sim. Além de secretário de saúde, eu também sou presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. Então nós iniciamos as atividades em julho desse ano. Esse conselho ele tem avançado, a gente tem uma capacitação, então a gente está na verdade conhecendo as ações que podem ser desenvolvidas pelo conselho. E um dos nossos objetivos é justamente esse, fortalecer a rede local. Hoje nós temos comunidades terapêuticas no município, mas essas comunidades elas não atendem às legislações vigentes. Então, falta o profissional da saúde ou falta o profissional da assistência social. As instalações precisam ser adequadas. Precisam ser adequadas. Então, nosso objetivo é o quê? Fortalecer, apoiar essas clínicas, não só fiscalizar, mas apoiar para o fortalecimento, para que a unidade ela consiga ter condições de atendimento e, em consequência disso, a gente amplia o acesso, a gente garante para o paciente um tratamento aqui no município. A princípio, a gente tenta chamar a atenção do Estado, da União, para essa demanda que é crescente, mas infelizmente o Estado ele não tem estratégia e a política federal, na minha opinião, lógico, ela ainda deixa muito a desejar, porque ela financia, mas ela não apoia, ela não existe uma política de promoção, uma estratégia de promoção dessa política específica. Então, e as dificuldades para quem... Às vezes as clínicas existem pela boa vontade, principalmente das igrejas. Isso em todo o Brasil. Mas não tem condição de manter em funcionamento porque depende de recursos, depende de profissional e muitas vezes ela é apoiada né, por doações. Voluntariado. Voluntariado, exatamente. Então isso é muito difícil. O nosso objetivo é tentar fortalecer no município e tentar mostrar para o Estado, para a União, que a gente pode fazer diferente, que a gente pode oferecer uma estrutura diferente. O município de Primavera, ele inaugura agora no mês de novembro uma clínica para atendimento. Na verdade, a gente vai trabalhar 3 eixos especificamente. Primeiro é o paciente que está internado, aquele da internação compulsória. Como é que a família dele lidar com essa situação? Então nós vamos fazer um trabalho voltado para a família
voltado para o social, em parceria com o CREAS, CRAS, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, grupos de autoajuda. Então nós vamos fazer todo um trabalho voltado para a família. O segundo eixo está relacionado a pessoas vítimas de violência sexual e doméstica. Esse aqui é um grupo vulnerável, para a gente entender o que a gente pode fazer, na verdade. Notificar, acompanhar, saber o que está acontecendo de verdade, porque a mulher, por exemplo, é agredida, ela dá queixa na delegacia, mas ela nem sempre faz um acompanhamento de saúde. Então, a ideia é... Muitas vezes vai voltar para lá onde ela foi agredida. Exatamente. E o terceiro eixo está relacionado a crianças e jovens em conflito com a lei. A gente tem hoje na educação, por exemplo, aquele aluno que não tem produzido, não tem acompanhado os outros alunos. Então, assim, por quê? Muitas das vezes há um envolvimento com drogas, há um problema familiar. Não necessariamente esses adolescentes, essas crianças têm conflito com a lei, mas muitos deles têm também. Então, a gente acompanha casos, por exemplo... ainda podem chegar a esse conflito. Exatamente. Então, o objetivo é poder fazer um trabalho nesse sentido. Nosso ambulatório ele deve inaugurar agora em novembro, ele já está pronto, já tem equipe. E nós estamos aguardando só a questão de cadastramento para poder iniciar as atividades. Agradecemos ao secretário, vamos acompanhar mais aí. Obrigado. Obrigado aí pela primeira informação.